aqui. Começo agora a aula de hoje, gente, na continuação da explicação que eu estava fazendo em relação aos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu acredito que hoje a gente consiga encerrar a Declaração Universal e começar a estudar o Pacto Civil. Para contextualizar a nossa aula, como eu sempre faço, nós estamos estudando o Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos. Nós começamos estudando a Carta da ONU, que é um tratado, mas que não prevê no seu corpo direitos materiais. Ou seja, não há um elenco ali dos direitos que são reconhecidos no plano internacional em favor dos indivíduos. Por conta disso, nós temos uma declaração, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é fruto de uma resolução da Assembleia Geral da ONU. A Assembleia Geral da ONU é um órgão da ONU, com competência legislativa, né? Se a gente fosse fazer um paralelo, a Assembleia Geral seria o poder legislativo da ONU. É um órgão interno da ONU que tem outras atribuições, mas além das atribuições que ela tem, ela pode editar resoluções com conteúdo normativo. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma dessas resoluções com conteúdo normativo. Eu expliquei para vocês que no começo existia um debate sobre se a declaração tinha ou não força jurídico vinculante. Eu expliquei que num primeiro momento prevalecia o entendimento de que ela não tinha força jurídico vinculante, mas que com o passar do tempo ela adquiriu força jurídico vinculante justamente pelo fato de que os estados no mundo inteiro começaram a ratificar tratados no plano global que não só reproduziam muitos dos direitos que estavam previstos na Declaração Universal, mas começaram a se portar, ao ratificar esses tratados, de forma a dar, né, a clara impressão de que, de fato, eles reconheciam a força jurídico vinculante da Declaração Universal. Então, hoje, o entendimento que prevalece na doutrina é o entendimento de que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, apesar de não ser um tratado, ela tem força jurídico vinculante, ou seja, se ela for descumprida, ações podem ser tomadas contra o Estado que agiu, né, ou que deixou de agir para proteger direitos humanos. Beleza? Então vamos lá. Nós estávamos estudando especificamente o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu estou projetando essa versão aqui para vocês. Eu vou até, para quem, né, quiser utilizar o mesmo documento que eu estou usando, eu baixei a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, na versão da ONU. Vocês podem jogar no Google, exatamente. Vocês podem jogar no Google, vocês vão achar, tá? E deixa eu até ver aqui. Aqui, vocês jogam Declaração Universal dos Direitos Humanos, vai aparecer, né, esse link aqui, você clica e já vai cair nela, tá? Bom, então nós estávamos exatamente na leitura do artigo 19, né? Nós lemos o artigo 19 que falava da liberdade de expressão. E eu expliquei todas as peculiaridades, né, naquele momento que eram relevantes em relação à liberdade de expressão. Eu disse que não era um direito absoluto, que existiam situações tênues, mas que a declaração reconhecia esse direito como um direito humano fundamental. Um direito que está intimamente atrelado com o Estado de Direito e com a democracia. Não há que se falar em democracia e Estado de Direito sem liberdade de expressão. Mas cuidado, nem toda manifestação da opinião, manifestação da expressão é legítima. Existem algumas manifestações que extrapolam os limites do âmbito de proteção desse direito. Eu falei, por exemplo, das ações violentas dos Black Blocs, falei do discurso de ódio. Existe um grande debate sobre isso na doutrina e vocês vão encontrar decisões do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, sobre a temática do discurso de ódio, inclusive envolvendo liberdade religiosa, tá? Nós temos 2 julgados interessantes sobre isso. Um envolvendo um padre que havia publicado um livro com conteúdo religioso e que, de certa forma, criticava algumas religiões pelo teor do discurso.
o Supremo entendeu, né, que ele não extrapolava os limites do proselitismo, ou seja, ele estava ali, obviamente, defendendo a validade da sua religião em desfavor de outros credos religiosos, mas sem, com isso, defender um discurso de ódio. Ele tinha um discurso em prol da salvação, inclusive daquelas pessoas que não professavam da sua fé. Então, o entendimento do Supremo foi de que aquele livro não extrapolava os limites da liberdade de crença e da liberdade de opinião. Num outro caso, esse envolvia um pastor, o Supremo entendeu que havia extrapolação dos limites, né, da liberdade de crença e da liberdade de expressão. Por quê? Porque o discurso, naquele caso específico, extrapolava a simples manifestação, né, religiosa, o simples proselitismo, e dirigia-se no sentido de um discurso discriminatório, um discurso que, em última instância, diminuía as pessoas por conta de concepções de vida que não eram aquelas defendidas pelo ministro religioso. O Supremo entendeu que, naquele caso específico, por estigmatizar as pessoas, o discurso descambava para um discurso de ódio. Por isso, ele não poderia ser abonado. Beleza? Esses dois casos são interessantes. Se vocês quiserem, depois eu mando para vocês um pouquinho, né, um resumo dessas duas decisões. Se vocês quiserem se aprofundar nesse tema, né, vocês vão ter a referência lá de qual decisão que é. É só me pedir, eu mando isso para vocês, principalmente até, né, porque eu preciso mandar um material complementando aquilo que a gente já viu até aqui. Bom, dito isso, a gente pode efetivamente começar, né? Já contextualizei com a aula passada, já mostrei para vocês, né, onde nós paramos, agora vamos continuar. Então, eu acredito que todos vocês estejam conseguindo visualizar a Declaração Universal dos Direitos Humanos que eu estou compartilhando. Se você não estiver conseguindo, abra no seu computador e acompanhe a leitura comigo. Aqueles que têm o material da Flávia Piovesan também podem ler por ele, tá? O material da Flávia Piovesan, se vocês têm a mesma edição que eu tenho, né, nós estamos na página 472. Fica a critério de vocês. Eu vou ler na versão que eu estou projetando aqui no nosso computador. Olha, diz assim o artigo 20. Todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação pacífica. E o inciso 2 diz, ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Entendam, esse artigo 22, ele fala de dois direitos fundamentais, dois direitos humanos. O direito à liberdade de reunião e o direito à associação. O direito de reunião é um direito intrinsecamente relacionado com a liberdade de expressão. Porque é a partir da reunião que a liberdade de expressão ganha uma dimensão coletiva. É claro que não é apenas pela liberdade, né, de expressão, ou melhor, não é apenas pela reunião que se manifesta publicamente a liberdade de expressão. Não é isso que eu disse. Eu disse que a liberdade de expressão associada à liberdade de reunião ganha uma dimensão coletiva. Ganha em muito vamos falar assim, na força de disseminação da opinião. Eu poderia muito bem permitir a liberdade de expressão e tolher a liberdade de reunião, e assim eu iria claramente inviabilizar a maior parte das manifestações de opinião. Então percebam como é que esses dois direitos são interconexos, né? Como é que a gente de fato está diante, né, de dois direitos distintos, mas que se complementam. Quando eu asseguro a liberdade de expressão, automaticamente eu preciso resguardar a liberdade de reunião. Porque senão alguns autores vão dizer, olha, eu restringo de tal forma a liberdade de expressão que muito provavelmente eu inviabilizo, né, que coletivamente a liberdade de expressão possa se manifestar. E, consequentemente, os movimentos perdem força. Né? Nós vivemos um período na história em que é muito fácil mobilizar as pessoas por conta das redes sociais. E aí é preciso tocar em alguns assuntos, principalmente fazendo uma correlação com a forma como o direito, né, de reunião, a liberdade de reunião, está prevista na nossa Constituição. Entenda, isso é uma questão que depende do ordenamento jurídico interno. Eu vou trabalhar com vocês aqui um pouquinho além daquilo que diz o artigo 20.
A nossa Constituição, ela diz assim, para exercer a liberdade de reunião, eu não preciso de autorização da autoridade pública. Eu só preciso comunicá-la de que eu vou me reunir naquele local e naquele horário. Para quê? Para evitar que se frustre uma outra reunião marcada para o mesmo local no mesmo dia. Eu não preciso de autorização, eu preciso de comunicar para evitar que nós tenhamos duas manifestações, duas reuniões marcadas para o mesmo dia, no mesmo horário. Aí a gente teria um problema, tá certo? Nós ainda temos limites na nossa Constituição em relação aos tipos de reunião. Por exemplo, não se admite reunião armada, tá? É uma restrição à liberdade de reunião. Reunião só para fins pacíficos. Mesmo que você for protestar contra um determinado tipo de decisão, contra um governo, contra uma decisão, não importa, mas ela tem que ter fins pacíficos, tá certo? Então, se você analisa o ordenamento jurídico interno e os tratados internacionais, né, que vão tratar do assunto, por exemplo, o Pacto Civil, a Convenção Americana de Direitos Humanos, você começa a se aprofundar nos detalhes sobre a liberdade de reunião. Perfeito? Aí vem a segunda parte, que fala da liberdade de associação. Liberdade de associação, gente, é a liberdade de fazer parte de grupos organizados. Você não é obrigado a se associar, mas se você quiser se associar, você pode fazer, tá certo? Então, olha só, todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação para fins pacíficos. Perceba, olha o pacífico aqui, ó. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Inclusive, esse artigo, é bom que se diga, né, ele já, em tratados internacionais, recebeu uma interpretação extensiva para dizer, para justificar, por exemplo, a decisão de que ninguém pode ser obrigado a se sindicalizar. Se sindicaliza se quiser, né, porque o sindicato, em última instância, é uma associação profissional. Tá certo? Vamos avançar. Eu destaco aqui, né, para fins pacíficos. Reunião armada, associação para fins, né, de prática de crimes, nenhuma dessas associações está amparadas pela Declaração Universal de Direitos Humanos. Perfeito? Joia? Podemos avançar? Artigo 21. Percebam que até aqui nós trabalhamos direitos civis e garantias processuais penais em favor de indivíduos. Agora a gente vai falar de direitos políticos. Artigo 21. Todo ser humano tem direito, além disso, né, só antes de ler o inciso 21, eu falei também da proteção da família, inclusive foi fruto, né, de uma pergunta, a gente se aprofundou, eu expliquei, né, os diversos arranjos familiares, falei que a Declaração Universal não entra nessas miúcias, mas é importante dizer isso. Então, o artigo 21, ele vai agora falar de direitos políticos, né, o direito de alguém de participar da construção, não só, né, das normas que vão reger a vida em sociedade, mas também de participar do governo daquele país. Olha só, todo ser humano tem direito de fazer parte do governo do seu país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. Todo ser humano tem igual direito ao acesso ao serviço público do seu país. A vontade do povo a vontade do povo será a base da autoridade do governo. Essa vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto e processo equivalente que assegure a liberdade de voto. Como eu disse, o artigo 21 fala de direitos políticos. Primeiro, né, o direito de participar das eleições. Obviamente que para participar das eleições, o direito interno pode estabelecer condições, né? Vocês já devem ter ouvido falar das condições de elegibilidade e também, né, das condições de inelegibilidade. Aquelas condições positivas e aquelas condições negativas que autorizam ou desautorizam alguém a participar de um pleito eleitoral. Isso não é ilegítimo. Geralmente a Constituição estabelece essas condições e a lei infraconstitucional regulamenta algumas dessas condições no nosso caso específico, né? Participar direta ou indiretamente significa a pessoa pode votar,
mas também ser votadas. Mas também ser votada. Para ser votada, a capacidade eleitoral passiva, né, eu disse, você precisa preencher alguns requisitos. Esses requisitos hoje tendem a ser requisitos democráticos, né? Porque no passado não era assim, né? Se nós pegarmos na origem do Estado de Direito, nós tínhamos, por exemplo, a proibição de que determinadas pessoas votassem e a proibição de que determinadas pessoas fossem votadas, né? Nós tínhamos, por exemplo, o voto censitário, só votava quem tinha um poder aquisitivo. E, obviamente, só podia ser votado também quem tinha poder aquisitivo. Isso é uma forma excludente, né, de reger o processo eleitoral. Hoje isso não se admite mais. Ah, professor, mas pode acontecer de nós termos processos eleitorais excludentes? Pode acontecer. Mas sempre que nós estivermos diante dessa situação, nós temos uma potencial violação de normas de direitos humanos, notadamente aqui, né, quando a gente olha a Declaração Universal, o artigo 21. Aqui nós estamos falando tanto da possibilidade de ser eleito, quanto da possibilidade de eleger representantes. Então, aqui nós temos claramente, né, uma feição de democracia representativa, tá? O inciso 2 fala que todo ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público. Isso aqui é por conta de nós vivermos hoje, né, na maior parte dos lugares, em repúblicas, né? Nem todos os lugares são repúblicas, né? Mas o fato aqui é que, mesmo nas monarquias, existem cargos públicos, né, que devem ser disponibilizados para serem exercidos por qualquer cidadão, obviamente, desde que ele cumpra os requisitos para tanto. Eu não posso obstar os cidadãos de ocuparem serviços, cargos públicos, tá certo? Esses cargos devem estar abertos a qualquer pessoa, obviamente, qualquer pessoa que cumpra os requisitos necessários para assumir um cargo, para exercer um serviço público. No caso brasileiro, né, um desses requisitos é o concurso público. Né, para você exercer um serviço público, a não ser que você ocupe um cargo de confiança, é o meu caso hoje, né, você precisa ser aprovado num concurso público. Isso é essencial para você se tornar um servidor público efetivo. Tá? Para fechar, inciso 3, a vontade do povo será a base da autoridade do governo. O que é isso aqui? Isso aqui, na verdade, é, em outras palavras, né, dizer que toda vontade e todo poder emana do povo. Nenhum governo é legítimo quando se contrapõe à vontade popular que o legitima. Eu quero dizer o seguinte, não é que o governo sempre tenha que decidir em conformidade com a vontade da maioria. Por vezes isso não vai acontecer, até por conta dos direitos humanos, que protegem as minorias contra os abusos das maiorias. Eu não posso fazer tudo o que as maiorias abonam, tá certo? Mas o que fundamenta, o que legitima o exercício do poder é a base democrática por meio do qual esse poder efetivamente vai ser exercido por alguém. Ou seja, a forma como a pessoa chega ao poder, né, que é a forma eletiva, justifica e fundamenta o exercício do poder. Se ela chega por outro meio, esse poder já é passível de questionamento. Tá certo? Além disso, né, a vontade popular vai ser expressa em eleições periódicas, tá, legítimas, por sufrágio universal. Sufrágio é o direito, tá? Sufrágio é o direito. Ele se expressa por meio do voto. Sufrágio é o direito. É por meio do sufrágio que se exerce a soberania popular. O sufrágio, ele é o direito que se manifesta por meio do voto. E esse voto tem que ser secreto, tá? Ou em processo equivalente que assegure a liberdade do voto. No nosso caso, né, no caso brasileiro, ele é secreto, universal, periódico, tá? Voto secreto, universal, periódico secreto, universal, periódico. Cadê a Constituição? E fugiu aqui o último. Universal, secreto, periódico. Artigo 60. Direto, secreto, universal e periódico. Não necessariamente ele tem que ser direto,
Por exemplo, nos Estados Unidos, né, a eleição presidencial é indireta. Você vota nos colégios, os colégios elegem, né, o presidente. Mas, no nosso país, até por conta da nossa história, o voto é direto, tá? Direto, secreto, universal e periódico. Aqui nós estamos falando que ele deve ser secreto e que deve ser assegurada a liberdade de voto, tá? Bom, direitos políticos. Inciso 22, artigo 22, eu estou com inciso na cabeça. Artigo 22. Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social, à realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento de sua personalidade. Esse artigo 22 é o artigo que começa a falar dos direitos sociais, econômicos e culturais, né? Ele diz expressamente que os Estados têm que cooperar no âmbito internacional e também no plano interno para garantir direitos sociais, econômicos e culturais, né? E a partir do artigo 23, nós vamos ter a descrição de alguns desses direitos. Por exemplo, o artigo 23 fala: todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, às condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito à igual remuneração e a igual trabalho. Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e a que acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e nele ingressar para a proteção de seus interesses. Aqui nós estamos vendo, né, o reconhecimento na Declaração Universal dos Direitos Humanos dos direitos trabalhistas. O direito à livre, né, escolha da profissão, o direito de trabalhar em condições justas e salubres, o direito, né, de não ser discriminado, por exemplo, por conta do sexo. Uma coisa que acontece ainda no Brasil, né? Geralmente, a mulher e o homem ocupam a mesma função, mas não recebem a mesma remuneração. Isso viola o princípio da isonomia, inclusive nas relações de trabalho. É uma das razões pelas quais nós precisamos ainda lutar, né? E, curiosamente, quando o artigo, né, 23 foi escrito, nós estávamos em 1948, né? Hoje, nós vivemos um movimento, né, que é reprodução de um movimento que já aconteceu na história, na década de 80, de fragilização dos direitos sociais e principalmente dos direitos trabalhistas, né? Sob a pecha de modernização. E quando nós nos deparamos com situações como as que nós estamos vivendo, né? Por exemplo, de uma pandemia, nós vemos o quanto a informalidade significa de fato segurança. Quanto é ruim ter a população majoritária na iniciativa, não no mercado formal, mas no mercado informal de emprego. Porque no mercado informal não existem garantias. A pessoa literalmente está abandonada à própria sorte. Não existe nenhum desabono moral em você, né, trabalhar no mercado informal. Não é isso. Mas o ideal é que nós criemos condições para que todas as pessoas sejam inseridas no mercado formal de trabalho. Todas as normas que caminham em sentido diferente disso acabam por instrumentalizar essas pessoas, ou seja, tratar essas pessoas como meio, não como fim. Olha as condições de trabalho, por exemplo, dos entregadores, né? Das pessoas que trabalham hoje com delivery, né? Quais são as garantias que elas possuem? Quanto tempo elas estão trabalhando e quanto elas estão recebendo? Deixa eu abrir aqui a pergunta do colega. Professor, eu me perdi um pouco, mas o artigo 5º da Constituição partiu da Declaração, ele foi inspirado, entre outras normas, na Declaração Universal, tá? Mas ele não foi só uma cópia da Declaração Universal. Só para você ter ideia, né, na nossa Constituição, no artigo 5º, você tem todos os direitos que nós já lemos, além de outros. Os direitos trabalhistas, no entanto, estão no artigo 7º e no artigo 8º, tá? Mas uma das inspirações da Constituição de 38
certamente foram os tratados internacionais e a Declaração Universal, que já existiam, né, desde metade do século passado. Beleza? Respondendo a sua pergunta. Então, ela está de acordo com as normas protetivas de direitos humanos no plano internacional. Tá? A última coisa que eu queria dizer aqui, ó, é o direito, né, de toda pessoa receber uma remuneração justa e satisfatória que assegure a existência, né, compatível com a dignidade humana. Nós estamos falando aqui de uma remuneração justa que assegure pelo menos o mínimo existencial. Lembra quando a gente falou da dignidade da pessoa humana? Eu trabalhei as 4 dimensões da dignidade da pessoa humana. Uma delas é o mínimo existencial. O mínimo existencial tem a ver com as condições mínimas para a existência digna. E o salário mínimo, ele é uma base para isso. Você não tem no salário mínimo nenhum tipo de impedimento, né, de você receber mais, porque ele é a base, ele não é o teto, mas pelo menos o mínimo. E hoje nós sabemos, a maior parte da população brasileira sequer o mínimo ganha. Por quê? Porque está na informalidade. E na informalidade não existem garantias, né? Sequer de salário mínimo. Então são coisas pelas quais nós precisamos lutar. E é óbvio, ninguém vai tirar os seus direitos dizendo assim, olha, estou tirando os seus direitos, né? Sinto muito. Eles vão te vender um discurso que é o seguinte, olha, nós estamos modernizando. Menos direitos e mais trabalho. Né? E eu sempre fico rindo, né? Rindo por dentro, eu fico chorando, mas por fora eu fico rindo, porque quem ri, né, parece bobo, mas não é. Na verdade, você ri porque você percebe a violência do discurso. Quanto mais precarizadas estiverem as relações trabalhistas, mais o empregador ganhará e menos protegido estará o trabalhador. E é curioso, porque se vocês analisarem o século XIX, né, ele era extremamente moderno sob a ótica desse povo, né, porque não existia garantia nenhuma. E olhe que, curiosamente, o sistema colapsou. Tanto colapsou que nós tivemos 2 guerras, nós tivemos a crise de 29, nós tivemos o nazifascismo, né, que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos uma ditadura de esquerda que, em alguma medida, né, ganhou corpo exatamente pelas pretensões de melhores condições de vida. Então é preciso que nós pensemos, né, se nós queremos voltar para esse estágio. Parece que sim, né? Aquelas pessoas que muitas das vezes se encontram nessa situação podem ter objeções dizendo, olha, se não for assim eu não tenho emprego, né? Como eu disse, não há desabono moral da pessoa estar na informalidade, mas ela precisa lutar para sair dessa situação. E uma das formas de luta contra a precarização das relações trabalhistas está relacionada exatamente com o artigo 4º, né, que é a formação de sindicatos, para que as pessoas possam exatamente lutar pela melhoria dos seus interesses na condição de classe trabalhista, né, de classe trabalhadora. É aquela ideia, né, a união faz a força. Sozinho você vai conseguir muito pouco, né? Tem um documentário que foi recentemente, né, produzido nos Estados Unidos, foi inclusive o documentário que ganhou o Oscar, né? Ele foi produzido pelo Barack Obama e pela Michelle Obama. Vale a pena assistir. Deixa eu olhar o nome aqui, porque eu não me lembro agora. Documentário Oscar 2020. Indústria Americana. Tá no Netflix. Quem tem Netflix, vale a pena assistir. Muito legal, para você tomar consciência do que isso significa. Deixa eu te dar um spoiler pequenininho. O documentário, ele, na verdade, narra o quê? Narra a chegada de uma fábrica chinesa nos Estados Unidos, tá? Que sucedeu a General Motors, num lugar lá, né, que a General Motors tinha falido. E, bom, aí vocês vão ver o documentário, vocês vão ver o que eu estou falando. Vocês vão ver como é que hoje a gente está cheio de rótulos que não significam nada, né? Então, vale a pena, vale muito a pena para a gente refletir para onde a gente está indo e se de fato a gente quer seguir esse rumo, né? Artigo 24. Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida até aqui? Como eu disse para vocês, né, quando a gente chega nessa parte da leitura dos tratados, fica uma coisa extremamente, né, vamos falar assim, cheio de conteúdo,
Mas aí eu falando o tempo todo, mencionando uma série de artigos e fazendo comentários, se vocês não me interromperem, eu vou seguir, tá? Eu quero saber, tem alguma dúvida, gente? Posso seguir? Estão entendendo? Joia. É claro que eu não vou poder fazer isso, tá, com todos os tratados. Eu estou fazendo com a Declaração Universal por um motivo, né? Ela agrega, ela aglutina todos os direitos civis e políticos, sociais, econômicos e culturais. Inclusive, é uma das expressões do princípio da indivisibilidade dos direitos humanos. Muitos vão dizer, olha, ela ganha, né, quando ela faz isso, porque ela afirma e confirma a indivisibilidade dos direitos humanos. O senhor vê a possibilidade de volta da ditadura? Vamos deixar a colega acabar de escrever. Vou começar a responder. A volta da ditadura seria claramente uma ruptura, né, com o regime democrático instituído pela Constituição de 88. E só seria possível por meio de golpe. Existe essa possibilidade? Existe. Né? Existem vários autores, um deles, né, que tem escrito muito sobre isso, é o Conrado Ubner Mendes, e eu, recentemente, né, não é tão recente assim, mas eu li um livro, né, que é um best-seller nos Estados Unidos, que chama Como as Democracias Morrem, né, que analisou o fenômeno Trump. E eles dizem, né, que as democracias hoje elas não morrem necessariamente com tanques nas ruas, mas existe esse risco, sem dúvida nenhuma. Nós estamos, infelizmente, né, percebendo uma, uma toada, né, anti-institucional e antidemocrática por parte de alguns agentes do governo, sem que essas ações, esses atos tenham respostas institucionais à altura, né? Isso é um problema. Então, esse é um risco que existe sempre. Eu li recentemente, né, eu citei o Conrado Ubner Mendes por isso. Eu li recentemente um texto do Conrado em que ele falava assim, olha, se engana quem pensa, né, que a ditadura, a democracia é um regime, vamos dizer assim, imune, né, a qualquer tipo de investida autoritária, né? A ditadura, ela sempre pode reassumir, né, o poder. Um governo autocrático sempre pode voltar. Obviamente que o desejo não é esse, mas pode acontecer? Pode. E ele alerta, né, para o fato de que, se eventualmente isso acontecer, isso não vai sair publicado no Diário Oficial, né? O livro que eu mencionei para vocês, né, Como as Democracias Morrem, eles mostram que hoje as democracias elas vão se enfraquecendo aos poucos por conta de uma série de atos, né, que são praticados pelos detentores do poder, que vão fragilizando as instituições democráticas e instituições de controle. Um dos exemplos é a captura dos árbitros, que é você aparelhar as instituições. Olha o que nós estamos passando agora, por exemplo, na Polícia Federal. Né? Olha a polêmica que nós estamos enfrentando. Né? Não era para a gente estar debatendo essas questões agora, né, no meio de uma pandemia, mas estamos. Né? Então, respondendo à ótima pergunta da colega, existe esse risco? Existe. Seria uma tragédia, porque seria um retrocesso social sem tamanho. No meu modo de entender, né, as pessoas que defendem a volta da ditadura militar efetivamente não sabem o que foi a ditadura militar. Né? Tem um imaginário em relação ao período, mas efetivamente não conhecem, né, os porões da ditadura militar. E isso se deve, entre outros fatores, ao fato de que no Brasil, diferente do que aconteceu em outros países da América Latina, nós não tivemos uma justiça de transição completa, né? Nós não tivemos a responsabilização dos agentes que cometeram violações de direitos humanos durante aquele período, justamente por conta da lei de autoanistia, né? Então, existe sim esse risco, infelizmente. Eu, com 36 anos, nunca imaginei de dar uma aula de direitos humanos em que eu afirmasse isso com tamanha tranquilidade, né? E desespero ao mesmo tempo. Mas existe esse risco, né? Não tenho dúvida nenhuma. Seria, volto a dizer, um retrocesso social.
Tem gente que vincula, né, o regime ditatorial à inexistência de corrupção. E eu brinco sempre, né? É ótimo, né? Todo regime ditatorial tem índices de corrupção iguais a zero. Olha a Coreia do Norte. Corrupção lá é igual a zero. Ninguém investiga nada. Entendeu? Olha, por exemplo, né, se você analisar, né, as ditaduras na África, não existem esquemas de corrupção divulgados, né, com a imprensa livre, com instituições devidamente estruturadas para investigar, inclusive os agentes de governo, aí os esquemas de corrupção aparecem. Quanto mais democracia, mais os esquemas de corrupção tendem a aparecer. Quanto mais autocrático for um governo, menos eles vão aparecer, mais a impressão, né, de honestidade você vai ter. É aquela coisa de varrer para debaixo do tapete, sabe? Então, cuidado, né? É um alerta, mas o risco existe. Respondi? O colega me perguntou, espero que eu tenha respondido, né? Vamos avançar? Ótimo, beleza. A pergunta foi excelente, viu? Obrigado pela pergunta. É sempre bom interagir com vocês. 25. 25. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe e à sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice e outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de controle. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistências especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção. Vamos lá. Aqui nós temos previsão do direito social à saúde, habitação, alimentação, direitos previdenciários, né? Proteção contra a doença, contra a invalidez, contra a velhice, né? A assistência social, né? Em outros casos de perda de meios de subsistência, circunstâncias fora de controle, são direitos tão essenciais quanto as liberdades fundamentais. Se a gente analisa, eu acho assim, se tem uma coisa que a gente pode tirar de produtivo dessa pandemia, é difícil falar isso, mas que as pessoas realmente despertem para o problema que significa a tal da desigualdade social, né? E é uma coisa que impacta a vida de todo mundo, porque quando a gente vive numa situação como essa, não tem rico e pobre num primeiro momento. A doença pode afetar todo mundo. Só que num segundo momento, nós sabemos que o pessoal, né, que vive nas comunidades está muito mais sujeito, muito mais vulnerável, porque não tem condições mínimas de subsistência muitas das vezes. Como é que eu vou falar? Lavem as mãos. Tem muita gente que não tem água canalizada. Não deveria ser assim. Nós vamos lutar contra isso, né? E quando a gente prevê direitos sociais, a gente exatamente caminha nesse sentido. A gente sabe que muita coisa tem que ser feita para implementar condições para o efetivo exercício e gozo desses direitos. Mas imagine se sequer eles fossem previstos, né? Mais uma vez, esses direitos são indivisíveis. Como é que eu falo em liberdades fundamentais se eu não falo em direitos sociais? E o inciso 2, né, fala da maternidade e da infância. É curioso, né, a gente ter essa previsão aqui em 48, porque se vocês analisarem hoje, né, parece trivial falar, olha, você não pode discriminar uma criança pelo fato de ela ter sido, né, fruto de uma relação extraconjugal. Mas em 48, isso não era tão simples assim. Então, essa norma aqui é de um avanço tremendo, inclusive complementando aquela norma lá de trás que estabelece a proteção da família. Isso aqui fala o seguinte, olha, eu tenho que proteger a maternidade e a infância, e além disso, eu não admito o tratamento diferenciado de filhos, tá? Não existe a possibilidade, né, de eu compactuar com uma pessoa, né, ser tratada diferentemente pelo fato de que ela é fruto de uma relação extraconjugal. É isso que a Declaração Universal está dizendo. Tá certo? Podemos avançar? Sim ou não? Tô tomando muita água aqui, gente, porque eu tô falando igual um doido, né? 26. Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais,
A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior está baseada, bem como a instrução superior, esta baseada no mérito. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no mérito. A instrução será orientada no sentido de pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito aos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. Os pais têm a prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. Bom, isso aqui é o direito à educação, tá? O direito que é, sim, um direito que deve ser universalizado. Não se enganem, quanto mais instruída for a população de um país, mais as ações tendem a ser guiadas a partir de uma lógica mais racional, mais equilibrada. Hoje eu estou escrevendo um texto, né, que envolve a Covid-19, e eu estava estudando as medidas tomadas na Suécia, né, e eu estava achando interessante porque na Suécia eles não adotaram um isolamento social horizontal tão profundo, mas aí eu estava vendo, né, como é que as pessoas lá se portam. Aí eles estavam dizendo, olha, 9 a cada 10 pessoas respeitam uma distância, umas para com as outras, de 2 metros. As pessoas não se aglomeram. Aí eu fiquei pensando, caramba, aqui no Brasil a gente adota o isolamento social, né, horizontal, e as pessoas simplesmente dão de ombros, né? Eu estava vendo em Manaus, a situação está caótica, e hoje mesmo eu vi um vídeo de um sujeito dentro do supermercado sem máscara, e aí o outro perguntou para ele, olha, você está sem máscara? Ele, eu não tenho medo. Eu falei assim, mas você acha que isso é certo? Ele, olha, é a minha opinião. Eu falei, caramba, né? O cara não tem mínimo de senso do que está acontecendo, né? Uma noção fora da realidade, assim, e que, obviamente, né, se explica, né? A gente está vivendo uma era em que as pessoas acham que tudo é opinião, né? É meio complicado isso, né? Porque, sim, você tem direito de pensar o que você quiser, mas quando afeta a vida das outras pessoas, é preciso que as pessoas tenham um pouco mais de responsabilidade, né? Quando a gente fala em direito à educação, a gente toca em pontos sensíveis hoje, né? Por exemplo, a educação é um direito universal? Sim. Ela é obrigação do Estado? É. Porque o Estado tem que garantir àquelas pessoas que não têm condições de pagar pelo ensino uma educação adequada. O ideal é que a educação pública seja tão boa e tão qualificada quanto a educação privada. O ideal é que nós não tenhamos um conflito nessa área, né? Mas a gente sabe que o ensino passou por uma precarização no ensino público, né? Em especial o ensino de base, e isso resultou numa migração da maioria das pessoas para o ensino privado. Vocês, por exemplo, estão na universidade privada. Nenhum problema quanto a isso. Eu estudei na universidade privada, né? Eu estudei na PUC. O problema é se você não tiver o ensino público, né? Se você, eventualmente, não tiver a possibilidade de estudar. É muito bonito, né? Falar no homeschooling, que está em moda agora, né? E aí a pandemia, de novo, chama a atenção das pessoas. Será que todo mundo tem condição de educar em casa os próprios filhos? Será que a educação é uma coisa tão simples assim? Né? Não é. Existe formação, né? Ensinar as pessoas não é simples, é difícil. Dar uma aula é muito desafiante, porque enquanto eu estou falando aqui, eu estou interagindo com uma série de pessoas que têm uma história diferente da minha, que têm visões de mundo diferentes da minha, e eu tenho que estar aberto a isso. Imagina quando você está dando aula para uma pessoa em formação, porque vocês já são adultos. Se eu estou ensinando uma pessoa a ler, se eu estou ensinando uma pessoa a escrever, aí eu acho interessante, né? Interessante é eufemismo. Eu acho, no mínimo, curioso que hoje, né, virou moda entre algumas pessoas desacreditar alguns educadores do Brasil, inclusive o mais conhecido deles, que é o Paulo Freire, né? Reconhecido inclusive internacionalmente. Xingar o Paulo Freire virou bandeira política. Eu acho interessante, porque ele é um dos únicos brasileiros citados, né, na área da educação,
fora daqui com muita, mas muita profundidade, né? E eu acho, né, que a maior parte das pessoas que critica sequer conhece a metodologia, né, de ensino dele. Isso é para a gente refletir, né? Outro assunto que é curioso aqui, né, que tem a ver, né, com essa situação aqui, né, da proteção dos direitos humanos, o pleno desenvolvimento da personalidade humana, fortalecimento do respeito aos direitos humanos. O Supremo decidiu há poucos dias, se eu não estou enganado, foi antes de ontem, que projetos de lei, né, municipal ou estadual em prol, né, da escola sem partido são inconstitucionais, formal e materialmente inconstitucionais. Formal porque a lei de diretrizes e bases ela tem que ser nacional, e materialmente inconstitucional porque viola, né, o pluralismo no ensino. O que eu acho curioso não é a decisão do Supremo, porque a decisão do Supremo é óbvia, sequer deveria decidir isso, né, num contexto democrático, mas é alguém imaginar que algum tipo de ensino é neutro. Quem defende a escola sem partido tem uma visão de mundo e uma visão política bem definida, e nós sabemos qual é. Né? Se você obstrui alguns assuntos, né, você obviamente está tomando partido. Aí eu acho interessante, né, porque as pessoas vêm e falam assim, mas você não vai fazer propaganda política para ninguém dentro de sala de aula. E eu fico me perguntando, quem fala isso? Né? Quanto tempo essas pessoas não entram em sala de aula? Eu dou, por exemplo, o exemplo das minhas aulas como professor e das aulas que eu assisti como aluno. Eu não me furto de fazer comentários, inclusive na esfera política, porque as minhas disciplinas exigem que eu faça isso. Mas se eu não fizesse comentário nenhum, se eu não me posicionasse, eu poderia muito bem, né, defender determinados pontos de vista, sem que vocês se dessem conta disso. Até para mencionar, né, um pouco mais profundamente o que eu estou dizendo, se eu dou aula de direitos humanos hoje, na toada que eu dou, é enviesada. É claro, não existe neutralidade. É impossível, né? Não existe neutralidade. Isso os antipositivistas já dizem, não é de agora, não. É de muito tempo. Desde Heidegger, está claro que o ser humano compreende o mundo a partir das suas aberturas. Então, que coisa é essa do observador externo neutro? Não existe. Tá? Na química, dois pensadores, né, o Heisenberg e o Bohr, desenvolveram um método para calcular a velocidade do elétron. E aí eles perceberam que o método que eles utilizaram alterava a velocidade do elétron. Qual foi o método que eles utilizavam? Eles fizeram incidir um feixe de luz sobre o elétron, sobre o átomo, perdão. E com isso eles conseguiram visualizar o deslocamento do elétron, né, e aí calcularam a velocidade. Só que quando eles fizeram incidir um feixe de luz, a velocidade aumentou, porque a energia aumentou. Então a escolha do método influi, né, no resultado da pesquisa. Cadê a neutralidade? Então, assim, é curioso isso, né? Eu tive professores de direita, tive professores de esquerda, e isso fez com que eu tivesse uma visão de mundo, né, em que eu pudesse medir, né, as falas e pudesse avaliar, né, quais delas eu acho que são corretas e quais não são. Concepção política, cada um tem a sua. A liberdade de escolha das opções políticas também é uma faceta da liberdade fundamental, também é um direito humano. Interditar uma determinada concepção de mundo é que não pode, né? Isso é que é problemático. Então, cuidado com isso. Tá? E os pais têm prioridade no direito de escolha do gênero de instrução. Isso aqui é o seguinte, quando os pais matriculam as crianças, né, e os seus filhos adolescentes em escolas, geralmente eles matriculam por um motivo, né? Alguns acham que eles têm que ter uma formação mais religiosa, outros acham que não. Isso aqui é que o artigo 26, inciso 3, está falando, tá? Os pais têm esta liberdade de escolher que tipo de ensino o filho vai ter. Obviamente, aí eu vou fazer mais um comentário polêmico, né? Que isso não significa dizer que os pais têm ingerência sobre o conteúdo programático das escolas, né? Porque hoje virou uma coisa maluca, né? Daqui a pouco vai ser proibido estudar a Roma Antiga, porque na Roma Antiga tinha muita conduta imoral, sabe? Porque você está doutrinando as pessoas.
eu fico imaginando assim, eu queria ter o poder de persuasão que algumas pessoas acham que eu tenho. De fato, se eu tivesse esse poder de persuasão, né, meus alunos iam sair assim, completos defensores dos direitos humanos. E a maior parte das pessoas entra convicta e sai convicta das suas próprias posições, não importa o que eu falo. Eu apresento para vocês uma visão, óbvio, né? Obviamente, nunca escondo quais são as minhas posições, acho que isso é uma questão de honestidade intelectual, inclusive. Abro para vocês, né, fazerem perguntas, fazerem as suas colocações, desde que, obviamente, fundamentem. Eu sempre falo isso. Agora, esse poder de persuasão que as pessoas têm, sinceramente, eu não sei de onde que elas tiraram. E o que eu acho mais interessante, e esse é o ponto para fechar a explicação sobre o direito à educação. Que coisa é essa que nós vivemos na atualidade, né, de anti-intelectualismo? É feio não saber. Isso não é uma fala minha, não. Isso é uma fala do Obama, quando ele deu uma... Ele foi dar um discurso numa universidade por ocasião da formatura das pessoas. E ele falou isso, olha, é feio não saber. Não é legal não saber, sabe? Não é mandar real, não é... É feio. Legal é saber. E quanto mais você estuda, quanto mais você se aprofunda num assunto, mais você toma consciência de que você não sabe. De que você não sabe tudo. É impossível saber tudo. Eu não sei tudo, longe disso. Né? Agora, se eu não estudo, se eu não leio, se eu não me aprofundo em nada, eu vou tendo uma segurança e uma certeza de que eu estou sabendo tudo, que vocês não têm ideia. Né? Então, cuidado. Cuidado. Tem outra fala, né, que ele expressou ali, que eu achei muito interessante. Ele falou assim, olha, se você vai fazer um procedimento médico, você quer que o médico tenha formação em medicina, né? Ou não? Se você vai andar de avião, você quer que o piloto de avião tenha feito, né, o curso de aviação. Agora, de repente, tudo virou questão de opinião. Ah, esse cara é um intelectualzinho. Meu Deus, que coisa é essa, né? Eu acredito que isso se deva a vários fatores, não só a falta de instrução das pessoas, porque você tem muitas pessoas cheias de diplomas que estão defendendo isso. Nós estamos passando por um período em que as pessoas literalmente estão, né, com essa coisa de WhatsApp, de computador, de logaritmo, as pessoas estão sendo programadas mesmo a pensar de um jeito. É aquela coisa, quando a gente lê um livro, a gente se depara com coisas que a gente concorda e com coisas que a gente não concorda. Só que hoje na internet a gente tem acesso ao conteúdo que só confirma o que a gente acredita. Você só lê aquilo que te interessa. Você só lê aquilo que confirma o que você já achava. Isso é um problema. Porque quando é que você vai se deparar com os pontos cegos do seu ponto de vista? Então nós precisamos ler livros. Nós precisamos nos aprofundar. Às vezes é bom ler livros, né, de pessoas que defendem coisas diferentes da gente. Até para a gente poder criticar, a gente precisa conhecer. Isso é uma fala do meu orientador de mestrado, né? Como é que você critica alguém se você não sabe o pensamento dessa pessoa? Conheça o pensamento para depois você criticar. Criticar por criticar é fácil demais, né? Conversa de botequim. Debate de futebol, né? Eu não gosto do Cruzeiro e pronto, acabou. Não importa, né? O que o Cruzeiro faça, ele nunca vai ser, para mim, melhor que o Atlético. Pronto. Isso é crença, né? Isso não é absolutamente científico, isso não é racional, né? E o direito à educação pretende construir bases para que as pessoas possam dialogar de uma forma minimamente razoável, ainda que elas divirjam, que elas consigam dialogar. Hoje ninguém dialoga com ninguém, né? Esse fenômeno não é novo. Na Alemanha fascista, né? Na Alemanha nazista, melhor dizendo, né? O nível de instrução das pessoas era extremamente alto. E nem por isso elas deixaram de cair naquela lorota, né? Então, cuidado, né? A educação é essencial, a educação é importantíssima para que nós tenhamos uma população mais instruída, para que nós construamos, né, uma sociedade melhor, mas quantidade de diploma por si só não significa nada. A educação extrapola a educação formal, é isso que eu quero dizer. Tá? E isso está descrito aqui no artigo 26 da Declaração Universal. 27, são 30 artigos, né? Será que a gente consegue terminar? Vamos ver? Vamos avançar um pouquinho mais. 27. Espero que vocês estejam gostando, tá, gente?
27. Todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir das artes e participar do processo científico e de seus benefícios. Todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja autor. Isso aqui é a proteção, melhor dizendo, do direito à cultura, tá? Direitos sociais, econômicos e culturais. Proteção da cultura é essencial para a formação de uma pessoa, né? Saber de onde nós viemos, saber quais são as bases da nossa sociedade. Não que toda e qualquer cultura deva ser mantida, né? Você tem determinadas práticas que realmente merecem ser abandonadas. Agora, até para abandoná-las é preciso conhecê-las, né? Se você, por exemplo, estudar, né, ou como é que eles lidam com o nazismo na Alemanha, eles não ignoram o passado, né? Faz parte da cultura deles estudar aquele fenômeno para não repeti-lo, porque há um risco permanente de retomada do discurso autoritário, sobretudo em épocas de recessão. Sempre existem salvadores da pátria, né? Sempre. E esse discurso ele acalenta, porque ele fala com as pessoas. As pessoas se identificam com os salvadores da pátria. Cuidado, né? Eu digo sempre, né? O salvador da pátria, ele sempre ganha uma feição da vez, né? No Brasil já foi um caçador de marajá, depois foi um sociólogo extremamente instruído, depois foi um operário, depois foi uma mulher e agora é um militar. Cuidado, não existe salvador da pátria, né? Não existe mito. Mito quem acredita é criança. Mito é Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, isso aqui é mito. Porque, né, hoje em dia as pessoas ficam repetindo isso, né? E, bom, eu acho que os adultos não deveriam acreditar em mitos. Os adultos acreditam em pessoas, sabendo que as pessoas são falíveis. Por isso os mecanismos de controle são importantes. Isso tem a ver com proteção da cultura. Tem a ver com proteção da cultura também, gente, a preservação do patrimônio histórico e cultural. Porque, por exemplo, nós não podemos mudar as fachadas das casas em Ouro Preto? Por que nós não podemos simplesmente demolir o Mineirão? Isso tem a ver com a proteção cultural, tá? Tem a ver com a preservação da memória. Isso é importante para nós sabermos de onde nós viemos, para onde nós vamos, quem nós somos, tá certo? 28. Eu quero pelo menos acabar do de hoje, né? Porque aí na próxima aula eu passo o Pacto Civil. Todo ser humano tem direito a uma ordem social internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente declaração possam ser plenamente realizados. Isso aqui é uma exortação, né, de que sejam criadas condições para que o ser humano goze das liberdades fundamentais e dos direitos sociais, econômicos e culturais, em nome da indivisibilidade dos direitos humanos. Não sei se você está percebendo, mas tudo aquilo que eu falei com vocês no plano teórico, que é a primeira parte da nossa disciplina, agora é retomado na hora que a gente começa a ler os documentos internacionais de proteção dos direitos humanos, mas num aspecto prático. No aspecto prático, em que sentido? No sentido de que eles são regulamentados em normas. Agora, a gente precisa entender, né, que só a previsão dessas normas não resolve nada, né? É um passo, mas a norma é texto, né? Nós precisamos, de fato, levar a sério os textos para que eles ganhem vida, para que eles mudem a realidade. Quem muda a realidade das pessoas são as pessoas. Né? O comportamento humano é que muda a realidade das pessoas. O que deve guiar o comportamento humano são as normas que regem a vida em sociedade, entre elas as normas de direitos humanos. Daí a previsão do artigo 28, tá? 29. Todo ser humano tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. No exercício de seus direitos e liberdades, todo ser humano está sujeito apenas às limitações determinadas em lei, exclusivamente para o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar em uma sociedade democrática. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Esse artigo 29, né, fala que as pessoas têm deveres, não têm só direitos, né? É muito bom falar que eu tenho direitos, mas eu me esqueço às vezes que eu tenho deveres, né? Uma coisa curiosa,
eu vou fazer um comentário aqui que muita gente, às vezes, não se dá conta. Por que o voto não é só um direito? Por que ele é também uma obrigação? Por que ele é obrigatório no Brasil? Justamente pela faceta de dever que ele possui. Votar é um dever cívico. Por que ele é um dever cívico? Eu acho que eu já falei isso em sala, né? Porque há uma concepção republicana e comunitarista que diz o seguinte, olha, determinadas condutas devem ser praticadas com frequência para que as pessoas tomem consciência da importância daquelas condutas. Isso aqui é igual ao músculo. Quanto mais você exercita, mais forte você fica. Se você não exercitar, você vai literalmente enfraquecer. Por isso é que o voto não é só um direito. O voto é também um dever. Dever cívico. Dever da pessoa para com a comunidade na qual ela está inserida. Mas ele também é um direito, né? Porque, além de ser um dever, você vai lá e vota em quem você quiser. Você tem essa faculdade. Você não é obrigado a votar nesse ou naquele projeto. Você vai escolher, num ambiente democrático, aquele que você julga ser o melhor, ou aqueles que você julga serem os melhores. Você vai escolher o melhor projeto de acordo com a sua concepção. E aí, outra coisa, né, que eu preciso encerrar dizendo, para eu fechar com o artigo 30. Que história é essa, né, de que determinadas pessoas são a favor e determinadas pessoas são contra o Brasil? Na verdade, as pessoas só divergem em relação a qual é o melhor projeto para o país. Mas eu desconheço uma pessoa que fale, olha, eu sou contra o país. Desconheço. A gente pode divergir em relação a qual é o melhor projeto. Agora, eu tenho certeza que todas as pessoas estão fortemente convictas de que elas escolhem um projeto que é melhor para o país. Essa política adversarial, ela é ruim, sabe? Ela é ruim porque ela começa a enxergar naqueles que não concordam com você um inimigo e não um adversário político, né? Esse é um problema. Esse é um problema. Porque o adversário político, eu reconheço a legitimidade dele. Eu sei que às vezes eu vou vencer e às vezes eu vou perder. Agora, quando eu não conheço a legitimidade do meu adversário, eu só aceito o resultado da eleição quando eu venço, né? Porque eu estou lidando com o inimigo. E esse é um problema, tá? Isso não é novo. Isso é antigo, mas é antigo, né? Leia Carl Schmitt que você vai ver que é antigo, muito antigo, tá? Por isso, até, é que diz o inciso 3, né, que os direitos e liberdades não podem ser exercidos contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas. É curioso perceber que algumas pessoas defendem as ideias mais autoritárias e invocam, para justificar essa defesa, direitos humanos. E eu falo sempre assim, olha, cuidado, né? Porque não é toda e qualquer opinião, não é toda e qualquer expressão, né, da sua... não é toda e qualquer expressão, né, cultural, não é toda e qualquer ação que está amparada pelos direitos humanos. A gente tem que guardar o mínimo de coerência, né? Se os direitos humanos são padrões morais universais, então se eles estão ligados com a ideia, né, de que eu posso e devo respeitar algumas regras, porque elas podem valer como uma lei universal, no exercício desses direitos, eu preciso ter coerência. Porque se a minha conduta não pode valer como uma lei universal, como é que ela está amparada pelos direitos humanos? Beleza? Artigo 30, e aí a gente fecha a declaração. Nenhuma disposição na presente declaração pode ser interpretada como reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos. E com isso eu complemento o que eu vinha dizendo até aqui, né? Cuidado para que na ânsia de exercer os seus direitos, você não viole os direitos dos outros. Cuidado para que na ânsia de exercer os seus direitos, você não comece a embanhar ideias que são contrárias aos objetivos das Nações Unidas, à proteção dos direitos humanos, porque em última instância, não se engane, você está atentando contra você mesmo e, obviamente, contra os outros. Eu digo sempre, e faço isso com cuidado, né, recentemente, porque antigamente eu era mais escrachado, mas agora tem que ter cuidado, né, porque senão as pessoas se ofendem. Mas não se trata necessariamente de um desabono moral em relação a algumas pessoas. Porque existem pessoas, gente, que
por mais que defendam ideias esdrúxulas, não tenha consciência do quão problemáticas são as posições que elas defendem. Mas vocês são juristas em formação. Então eu ouso dizer que vocês são mais responsáveis por aquilo que vocês defendem do que as pessoas que muitas das vezes não têm formação intelectual para saber que o que elas estão defendendo, né, tem problemas. É isso que eu acho que vocês precisam se atentar. E não use as normas de direitos humanos para justificar condutas contra os direitos humanos. Por quê? Porque isso é vedado pelo artigo 30 da Declaração Universal. Joia? Essa aula passou de 1 hora, né? Mas eu ainda quero fechar com um alerta. Na semana que vem, como eu disse para vocês, a gente vai fazer uma atividade, né? Uma avaliação. Não foi isso que eu disse para vocês? Eu marquei para segunda-feira ou terça-feira? Terça-feira. Joia. Terça-feira. Então, joia. Então tá confirmado. Terça-feira. A matéria da prova, gente, vai até a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Como é que vai ser esse exercício? Eu vou colocar questões de VOF e muito provavelmente 1 ou 2 múltiplas escolhas. Eu vou deixar que vocês façam os exercícios 2 vezes e vai valer a maior nota. Então, quando você estiver fazendo, acesse o material, né? Olha, mas cuidado, você só vai poder fazer 2 vezes, tá bom? E qualquer dúvida durante essa semana, vocês podem me mandar pela Rúbia, eu estou à disposição para responder, tá certo? Não deixem de assistir às aulas se vocês tiverem dúvida em algum conteúdo. Deixa eu só completar e já abro para você perguntar, Luciana. E com relação, né, ao material, quando a gente está estudando a declaração, é óbvio que eu não vou passar resumo disso, só ler a declaração, né? Agora, aquela parte da matéria, né, de doutrina, eu já passei um material para vocês, no livro do Portela, tá muito bom, e eu queria que vocês lessem, tá? Não deixem de ler, não. Combinado? Quem queria me perguntar, pode fazer a pergunta. Ô, Bernardo, nós vamos Deixa eu só interromper a gravação aqui, porque senão vai ficar muito grande, tá? Mas